Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Só deixa eu fixar o título aqui. Como ingressar no mercado financeiro. Deixa eu colocar o título aqui rapidinho. Boa noite, Sanches. Boa noite, pessoal. Boa noite, jovens. Como ingressar no mercado financeiro. Fixar. Prontinho. Bem-vindos, galera, a mais uma live dos Jovens na Bolsa. Tava sumida porque a minha internet estava dando muito problema. Espero que hoje dê certo essa live. Espero que não trave. Arrumei a internet aqui, acho que hoje vai. E o tema de hoje é como ingressar no mercado financeiro. Separei 3 coisas aqui para falar para vocês antes de chamar o nosso convidado, que é o Vinícius. E a primeira coisa por que a gente tem que dar uma olhada especial para o mercado financeiro? Sobre trabalhar no mercado financeiro. Primeira coisa, o dinheiro da renda fixa vai começar a migrar absurdamente para a renda variável. Então, o nosso mercado vai crescer muito. Porque a gente não tem mais renda fixa pagando 1% ao mês, né? Provavelmente vai ter corte da Selic na quarta-feira. A Selic provavelmente vai para 2,25%. Então a renda fixa não vai pagar quase nada. Vai pagar 2% ao ano, 1% ao ano, não é nada isso. Então vai vir muito dinheiro para a renda variável. Outra coisa também, já estamos com 2,5 milhões de investidores na Bolsa. Crescemos 4% em relação ao mês passado. Então, cada mês que passa, está chegando mais gente na Bolsa. E ainda assim, a gente tem só 2% da população na Bolsa brasileira. Isso é muito pouco. Ou seja, por que eu estou falando isso? O mercado financeiro vai crescer absurdamente, o ramo dos investimentos vai crescer muito, pessoal, muito. Então, eu, Carol, uni o útil ao agradável. Eu gosto muito de mercado financeiro e, por isso, escolhi trabalhar nesse nicho que vai crescer muito. Então, qualquer coisa que você faça, seja qual for a área do mercado, acredito que você vai se dar muito bem se você for competente ali no que você faz. Então, por isso, hoje eu chamei o Vinícius, que tem diversas certificações e vai falar um pouquinho para vocês de várias certificações. Então, CPA 10, CPA 20, CEA, Agente Autônomo, CNPI, CFP, CFA. Então, a gente vai falar sobre todas as certificações para vocês, até para auxiliar quem está assistindo e quer entrar no mercado financeiro, beleza? Então, só vou pedir uma coisa antes de colocar ele aqui na live, que é enviar o aviãozinho. Então, clica aqui no aviãozinho aqui embaixo e envia para 5 amigos, porque o Instagram ele não divulga muito. Então, me ajuda aí, clica no aviãozinho, envia para 5 amigos enquanto eu coloco o Vini na live aqui pra gente começar, beleza? Boa noite. Sejam bem-vindos, galera que está entrando agora. Clica no aviãozinho e dispara, pessoal. Me ajudem aí. Deixa eu colocar o Vini aqui. Tá entrando, pessoal. E já preparem suas dúvidas, hein? Tudo bem, Carol? Boa noite. Boa noite. Tudo. Tá todo mundo ouvindo bem aí? Tá conseguindo ver? Pessoal, dá um ok se tiver áudio ok, vídeo, né? Dá um ok aí só pra gente iniciar. Bacana. Carol, você quer comentar mais alguma coisa? Eu posso já começar a falar um pouquinho de mim, um pouquinho do mercado. O que você quer fazer? Te agradecer primeiro por você ter topado aí. Gente, o Vini é um estudioso do mercado, tem muito conhecimento e topou fazer essa live, passar esse... Desculpa, pessoal. Passar esse conhecimento. Nossa, peraí, deixa eu tomar uma água.
Vai lá. Nossa, minha garganta tá ruim. Então, te agradecer por você ter topado passar um pouquinho do seu conhecimento aí pra gente. Nada, que... Pode se apresentar, fala de onde você como você iniciou, quais suas certificações, como você trabalha atualmente, para o pessoal te conhecer um pouquinho mais. Bacana, Carol. É legal até eu contar essa história, porque muita gente acha que para você trabalhar no mercado financeiro, você tem que estar sempre nos grandes centros, né? Seja São Paulo, seja Rio. E o primeiro ponto que a gente vem desmistificar aqui é esse. Eu sou de Vitória, no Espírito Santo, então aqui o mercado financeiro aqui é muito menor comparado aos grandes centros, mas mesmo assim eu atuo já há 8 anos aproximadamente no mercado. Tenho aí, já fiz dessas certificações que a gente vai falar hoje, eu já fiz umas 3 ou 4. E eu acho que, antes de começar a falar das certificações, seria interessante explicar o porquê que existe tantas certificações assim no mercado financeiro. Então, eu tenho, por exemplo, às vezes eu converso com alguns amigos de outros ramos, de engenharia, direito, sempre tem muitos cursos, mas certificações mesmo, nem todo mundo entende o porquê desse número grande que tem de finanças. Né? E isso é muito por conta da amplitude do mercado. Então, só para a gente entender, começando pelas entidades, você já tem um número imenso, né? Você tem banco comercial, você tem banco de investimento, você tem corretora de valores, você tem distribuidora de valores, e dentro de cada instituição financeira dessa que faz o sistema rodar, você tem mais diversas possibilidades e gamas de atuar no mercado financeiro. Eu, Vinícius, particularmente, já tem 2 anos e meio, 3 anos que estou focado completamente na parte de gestão. Então, eu sou certificado gestor Ambima, o CGA, que a gente vai falar aqui hoje. E também nessa parte de gestão eu tô no caminho, né, começando, dando o primeiro passo para tirar o CFA, que mais tarde a gente vai falar, um dos certificados mais complicados, mais reconhecidos aí mundialmente, só que são 3 levels, eu só tenho o primeiro por enquanto. Então, acho que é basicamente isso, o porquê desse monte de certificado, para você focar. Então, eu sou formado em administração e mestrado eu fiz ciências contábeis. Agora, você saindo da faculdade, mesmo assim você ainda pode ficar meio perdido do que fazer. Dentro de um banco, dentro de uma corretora, você pode trabalhar com cliente, você pode trabalhar com gestão, igual eu trabalho, você pode trabalhar fazendo back-office, né, que é a parte operacional de um banco, de uma corretora, e por isso que cada certificado desse ele é muito importante. Então, eu vou passar rapidamente por todos eles, e aí se você quiser me cortando, perguntando, o pessoal quiser tirar alguma dúvida, vocês vão falando. Mas eu classificaria eles como diferentes certificados no sentido dos mais simples para os mais complicados. Então, você tem os certificados ali iniciantes, vamos dizer assim, que servem, obviamente, para a pessoa que está ali na faculdade, querendo focar já no mercado financeiro, ou, de repente, uma pessoa que é de um outro ramo, que quer entrar no mercado financeiro já depois de formado, quer começar a entender, ou simplesmente quer fazer só para investir por conta própria. Né? Então, a gente pode começar lá dos mais simples, o CPA 10, o CPA 20 e o CEA, eu diria que são os principais pontos de início do mercado financeiro. Eles basicamente são certificados, onde você vai aprender sobre o geral do sistema financeiro como um todo. Não é muito focado em produtos, não é muito focado em gestão de portfólio, não é muito focado em análise de ações, de ativos, mas você tem um apanhado geral para trabalhar principalmente ali nas agências bancárias de bancos comerciais, principalmente. Então, esses 3 primeiros, eu acho que são um ponto de partida para quem quer vislumbrar algo mais à frente no mercado. E são assim, certificados super tranquilos de qualquer pessoa fazer. Tá? As provas desses três certificados variam de 50 a 70 questões.
Para você passar, a maioria, você precisa fazer 70%, são todas múltiplas escolhas, então você precisa sempre fazer 70% das questões para passar. E em relação a custos dessas provas, elas são obviamente mais baratas do que os demais por conta de fato serem provas mais simples. Né? Os custos aí de um CPA 10, um CPA 20 variam em torno de 300 a 400 reais em média. O mesmo acontece para o CEA, tá? Que são os mais simples, os mais, vamos dizer assim, teoricamente fáceis para você começar. Sim. Tem uma diferença entre a CPA 10 e a CPA 20, né? A CPA 20, se eu não me engano, tem derivativos a mais, né? E a CEA também, se eu não me engano, tem muito a parte de cálculos, né? Porque eu estou estudando para CEA. Quando eu comecei no mercado e tal, eu comecei com a CPA 10, estudar, né? Aí vi que não ia fazer muito sentido para mim, porque eu não queria trabalhar em banco. Então, eu também eliminei já a CPA 20. E aí eu fui para a CEA. Então, agora eu estou estudando para a CEA. E é legal avisar o pessoal que tem bastante cálculo, né? Porque a CPA 10 e 20 não precisa usar ali muito HP. Opa, acho que travou a imagem. Mas Tá estou me te ouvindo ouvindo? legal, Carol. Assim, tá dando para te ouvir. Ah, tá. Então voltou aqui. Voltou, né, pessoal? Voltou. E então é isso. E a CEA já tem cálculo de HP um pouquinho mais complexo. Então é isso mesmo, né? Tá certo? Falei? Exatamente. O CPA 10 ele é bem básico, de fato. Então ele é dividido em 7 módulos, tá? Então você tem sistema financeiro, você tem ética, você tem os princípios básicos de finanças, você tem um pouco a respeito de fundos de investimento, pouquíssima coisa sobre previdência e instrumentos financeiros diversos. O CPA 20 ele já acrescenta um pouco de gestão de risco e código de compliance. Né? Então, você já adiciona algumas leis e determinações do Banco Central. O CEA, que é esse de fato que você está falando, além de toda essa que tem no CPA 20, você ainda adiciona a de gestão de planejamento. Então, você já tem de fato que fazer uma conta visando o planejamento futuro do seu cliente. Realmente, o CEA ele já visando a parte de clientes alta renda, né? Investidor qualificado, vamos dizer assim. Voltou? E Carol, tô ouvindo. Deu para pegar o que eu falei? Deu, só cortou o finalzinho pro pessoal, eu acho. É a parte do CE, então só repetindo a parte do CE, é toda a matéria do CPA 20, e aí você ainda adiciona a parte de gestão de planejamento para clientes de alta renda. Então, por isso que você tem que usar mais a calculadora, você precisa planejar de fato. Um cliente de alta renda, normalmente, ele faz um planejamento sucessório, né, para passar para os filhos, enfim, tem todo já uma parte matemática um pouco mais avançada. E de fato também já fica um pouco mais caro, né, Carol? Não sei quanto é que você pagou, mas a última vez que eu fiquei sabendo era 700, coisa de R$ 750 uma prova do CEA. Isso, Enquanto tá o nessa CPA faixa. é. Exato. Então, esses três são os principais, assim, os principais iniciais. Mas são mais focados para atendimento e, de fato, em banco comercial. E não são pré-requisito para você fazer nada. E aí, essa parte de pré-requisito, Carol, é interessante destacar para passar para o próximo certificado, que é o certificado que mais está crescendo hoje, que é o certificado de agente autônomo, que é o AI, também conhecido como AI. Hoje só para a gente ter uma ideia, o CPA, seja o 10, seja o 20, ele já tem mais de 350 mil pessoas no Brasil. Então, bastante gente de fato. O AI, nos últimos anos, ele vem crescendo bastante, principalmente com o crescimento da XP, né, que é a maior corretora de valores da América Latina. Vem fomentando bastante esse mercado. Nos últimos anos, se eu não me engano, já ultrapassou a marca de 15 mil agentes autônomos no Brasil. Tá? Então, assim, já começa a ter um número grande
de profissionais desse tipo. Qual que é a diferença de um agente autônomo de investimento, uma pessoa que faz a CE, para uma pessoa que faz o CPA 10 ou o CPA 20? O agente autônomo de investimento, ele é autorizado a receber, registrar e transmitir ordem de compra e venda de produtos financeiros pelo cliente. Então, isso é um ponto-chave para diferenciar ela dos demais que a gente já comentou, né, que são mais básicos. Então, aí você já está trabalhando normalmente, os profissionais, eles normalmente já estão trabalhando em escritórios de investimento, eles não estão mais em bancos comerciais, como os bancos mais tradicionais, né, Itaú, Banco do Brasil, mas em escritórios associados a alguma corretora e distribuidora de valores. Né? Então, você tem a XP, você tem os agentes autônomos BTG, Modal, enfim, dentre outros. Eu vi que o pessoal está fazendo umas perguntas aqui, já falando do CFP, né? A gente fala um pouquinho do CFP, ele tá mais à frente, eu vou explicar a diferença dele para os demais aí. Mas eu acho que em relação a agente autônomo é isso, cara. Tem alguma coisa a acrescentar, uma dúvida? Oi, tô te Voltou. vendo. Acho que voltou. É legal a gente falar, pessoal, como que um agente autônomo ganha dinheiro, porque às vezes as pessoas têm essa dúvida, né? Então, só Exato. que um agente autônomo ele ganha uma comissão pelos produtos, né, que ele vende. Então, cada produto, sei lá, fundo de ações, fundo multimercado, fundo de crédito privado, ações, opções, tem uma comissão que a XP repassa para o assessor. Então, essa é a principal forma do assessor montar ali, ter o seu salário. Então, obviamente, um assessor precisa ter alguns milhões aí em carteira, né? Isso é importante falar, é uma coisa que poucas pessoas falam, e aí muitas vezes eu vejo as pessoas meio decepcionadas, né? Porque elas querem ser assessores de investimento e tudo mais, mas é importante falar que o assessor ele vai ter que ter ali um leque de contatos, não sei, de captação de leads, porque precisa de alguns milhões para você ter ali um salário, né? Não adianta você captar, sei lá, eu tenho uma carteira de clientes aqui de 1 milhão. Isso é só o começo, né? Eu já vi assessores que têm mais de 50 milhões em carteira. Não estou falando isso para desanimar, nem desmotivar, nem nada, né? Mas só para vocês terem uma noção melhor. Mas é importante você frisar isso, Carol, foi muito bem colocado, porque eu vejo muita gente me procura hoje, pessoas de outras profissões, enfim, que estão vendo, estão acompanhando o crescimento do mercado financeiro e querendo migrar para essa profissão. E eu sempre passo muito isso, falo, cara, não é uma profissão que você começa ganhando dinheiro, não é isso que você vê em filme, você tem que ter uma clientela, se você vai trabalhar como atendendo a cliente, né? Como agente autônomo, como CPA, como CEA, como CFP, você precisa ter uma clientela. E isso não é da noite para o dia, isso demora e dá trabalho. Então, assim, muita gente acaba sendo impressionada um pouco pelo jeito que é tratado até na mídia, o mercado financeiro, mas não é bem por aí. Eu acho que é bem legal isso. Mas, em compensação, os certificados eles vêm também para democratizar, né? Ou seja, eu tenho diversos exemplos de pessoas que trabalham, que são formadas, têm a OAB, resolveram entrar no ramo, focaram ali no certificado que ele achou mais interessante para ele, para o que ele queria, e conseguiu migrar de profissão e hoje faz sucesso dentro do mercado financeiro. Mas de fato é interessante você comentar isso, como que se ganha dinheiro, né? Sim. Ó, o João perguntou se nós damos cursos. Depois você manda um inbox para o Vinícius, tá bom? Que o Vinícius é o cara das certificações. E Pode mandar. vamos para a próxima. Você quer falar da CNPI? Pode ser, pode ser.
Aí só para a gente finalizar o agente autônomo, Carol, só para o pessoal entender, ela já tem um número um pouquinho maior de questões, são Uhum. 80 questões, e você precisa fazer 70% também, então 56. É, e aí eles já começam a dividir por módulos, de modo que você não pode fazer nenhum módulo abaixo de 50%. Ou seja, então não adianta você ser muito bom em uma coisa e mal nas outras, você precisa ter o mínimo 50% por módulo e 70% no total para passar na prova, que custa em média ali uns R$ 450. Tá? Show, ótimo. Pessoal, alguma dúvida? Tá chegando bastante pergunta aí. Estou acompanhando. Deixa eu finalizar as certificações e aí a gente volta respondendo tudo, que aí a gente fala mais agora dar um passo mais à frente. Do agente autônomo para trás, eu acho que são as mais básicas para você começar de fato. Eu acho que o ideal é escolher uma delas e começar. Eu, Vinícius, particularmente, comecei direto pelo agente autônomo. Tá? Eu não fiz nem o CPA, nem o 10, nem o 20, nem o CEA. Estudei, peguei a apostila para estudar, mas no final das contas eu acabei fazendo a prova de agente autônomo, que eu acho que era o que fazia mais sentido. Tá? Mas aí, beleza. Passando o primeiro ponto, Carol, a gente já começa a focar de fato no que você quer, caso você venha trabalhar, de repente, numa casa de análise ou num banco de investimento um pouco maior. Né? Você já sai ali do. A gente passou pelo ambiente de banco comercial, passando pelos escritórios de investimento e agora já para um todo, como uma questão de bancos, uma questão um pouco maior de fato. O primeiro deles, são três que a gente vai falar. A gente vai falar do CNPI, do CFP e do CGA. Cada um deles não tem melhor ou pior, tá? Depende do que você quer fazer, do que você quer trabalhar dentro de um banco. Então, rapidamente, o CNPI, ele para você ser analista de ações. Então, seja análise fundamentalista, seja análise técnica, você tendo o CNPI completo, você vai estar certificado e autorizado a emitir aqueles relatórios de research, né, que a gente chama, então, de análise de fato, emitindo opiniões de compra e venda de ações. Esse é o CNPI. Você tem o CFP, que é o certificador de planejador financeiro, da Planejar, que é muito grande, é muito extenso, tem bastante conteúdo, só que já é focado no cliente. Né? Ele é mais parecido com os outros que a gente discutiu anteriormente. É focado em você ter uma clientela, você discutir com o seu cliente o planejamento tributário dele, o planejamento fiscal dele, acompanhar de fato ali o crescimento financeiro e econômico dele e da família. Esse é o CFP. E o CGA, ele é focado completamente na gestão de recursos de terceiros. O CGA é o certificado que eu tenho atualmente. Você é autorizado, e aí mais uma diferença entre ele para o agente autônomo e para os demais que a gente falou. O agente autônomo, você é autorizado a receber e transmitir ordens. Através do CGA, você é autorizado a fazer, de fato, a gestão do recurso do cliente. Isso você vai fazer através de um fundo ou de um clube de investimento ou de uma carteira administrada, mas você tem o direito, né, você tem o poder de fato tomar a decisão, ter a tomada de decisão na mão ali para poder escolher pelo cliente. Isso diferencia já um próximo passo ali em relação aos outros. Mas aí, pode falar, vai lá. E como que um gestor ganha dinheiro? O gestor ele já é remunerado de maneira diferente do agente autônomo. Basicamente, o formato mais comum no mercado financeiro é a taxa de administração e a taxa de performance. O que seria isso? 2 por 20 que a gente chama. Né? Normalmente, através dos fundos de investimento que você tem em qualquer plataforma, você tem fundos de investimento que variam a taxa de administração de 0,5% ao ano, dos fundos de renda fixa, até fundos de investimento com 3% ao ano, 3,5% ao ano, que são os fundos
de ações, o gestor de fato precisa trabalhar um pouco mais para poder garantir uma performance. Uhum. Então, o gestor, a primeira parte, ele é remunerado através da taxa de administração, ou seja, se a Carol tem lá 1 milhão no fundo XPTO, o gestor desse 1 milhão, ele recebe 2% ao ano se a taxa de administração for 2%. Além disso, tem a taxa de performance, né, que é o que eu brinco, que é a taxa que todo mundo gostaria de pagar, que nada mais é do que o quê? Se você tem um fundo de... pegar o fundo de ações como exemplo, se você tem o benchmark nada mais é do que um índice de referência. Nos fundos de ações, no Brasil, o benchmark, 99% das vezes, é o Ibovespa. Né? E aí, o que é a taxa de performance? Se eu cobro uma taxa de performance de 20%, eu estou querendo dizer que se a Carol investiu comigo 1 milhão, o Ibovespa rendeu 5% e o fundo XPTO do Vinícius rendeu 7%, dessa diferença de 7 do XPTO para 5 do Ibovespa, 20% é o gestor do fundo. Né? Então, a taxa de performance que a partir do momento que o gestor performar, ou seja, bater o índice de referência, ele tem normalmente 20% ali do QCD. Uhum. Perfeito. Boa. Bacana? Aí, Carol, só para a gente complementar um pouquinho de como que são as provas dessas outras três, elas já são mais de um módulo. Tá? Então, tanto o CGA quanto o CFP e o CNPI, elas são mais de um módulo. E para você ser gestor, você precisa passar no CGA módulo 1 e CGA módulo 2. Para você... o CFP ele é dividido em 6 módulos, para você ter ideia. Você pode fazer 3 de manhã e 3 de tarde, ou se quiser fazer 3 num dia e 3 no outro dia, não tem problema, mas são 6 módulos. E o CNPI, eles são 3 provas diferentes. Você tem o CNPI para análise técnica, você tem o CNPI para análise fundamentalista, e caso você faça os dois, você consequentemente virou o CNPI pleno, que chama, né, que você tem permissão para trabalhar com os dois tipos de análise diferentes. Sim. Até por isso, pessoal, que eu sempre falo aqui no meu Instagram, que sempre quando eu falo, comprei tal ação, dá uma olhada nisso aqui, eu falo, pessoal, não é recomendação, porque somente analistas podem recomendar ações, né? Influencers, youtubers, investidores, quem quer que seja. Se ele não tem a certificação de analista, ele não pode fazer recomendações. Então, fiquem atentos a isso. Exato. Eu, Vinícius, como gestor também, apesar de ser um certificado paralelo, vamos dizer assim, são áreas completamente diferentes. Então, eu, Vinícius, também não posso divulgar uma sugestão de Maravilha. E falou tudo? Faltou alguma coisa sobre essas três? Valores de prova? os valores já são um pouquinho mais altos, né, Carol? Até porque são mais de uma prova. Então, só para você ter ideia, o CGA, cada módulo são R$ 670 aproximadamente, R$ 650. O CFP, para você passar nos 6 módulos, você vai gastar no mínimo R$ 1.200. Tá? Se não me engano, a última vez que eu vi era 1.160. E o CNPI, a primeira prova, ela varia entre 550 e 560, e a segunda prova, ela varia ali já na casa dos R$ 700. Uhum. Beleza. E aí, E Carol, vai lá, pode falar. CFA? É essa que a gente vai falar agora? É isso. O que eu ia complementar é exatamente essa, né? Além dessas que são pré-requisitos para alguma coisa, ou seja, para você recomendar um ativo, você precisa ter o CNPI. Para você fazer a gestão de recursos de terceiro, você precisa ter o CGA. Você tem o CFA. O CFA ela não é pré-requisito de nada,
ela é o que a gente chama de um certificado de excelência. O CFA, certificado de analista financeiro mundial, que hoje no Brasil são pouquíssimas pessoas que têm. O último número que eu olhei era cerca de 1.400 CFA. Isso, só uma coisa, desculpa te interromper, só para vocês terem uma noção, pessoal, a CPA 10 é 500 mil de pessoas mais ou menos no Brasil. A CEA, 10 mil pessoas na média. E olha só, a CEA é menos de 100 mulheres no Brasil tem, acredita? Tipo, é quase nada. É pouquíssimo. Inclusive, se tiver mulheres assistindo aí, vamos para a bolsa, hein, mulherada? E o CFA, como o Vinícius falou, menos de 1.000 pessoas no Brasil, né? Menos de 1.000 pessoas têm essa certificação. É uma certificação muito difícil. É uma certificação bem complicada, Carol. Então, assim, de fato é uma certificação de excelência que o currículo, né, a matéria da prova, ela engloba tudo que você possa imaginar do sistema financeiro mundial, não nacional, mundial, de produtos, de risco, de leis, de compliance, de tudo. Então, só para você ter ideia, você não consegue tirar a prova, a certificação, você não consegue ser certificado CFA em menos de 3 anos, porque é uma prova que o level 1 ele tem 2 vezes ao ano, sempre em junho e dezembro. Mas o level 2 e o level 3 ele é só uma vez ao ano, é sempre em junho. Esse ano acabou que não teve por conta do Covid, né? Então eles jogaram para dezembro. Mas o level 2 e o level 3 é sempre em junho e só uma vez ao ano. E o CFA, diferente de todos os outros, você não pode fazer o 2 antes de ter passado no 1, você não pode fazer o 3 antes de ter passado no 2. No caso do CGA e do CFP, eles são módulos complementares, eles não são pré-requisito você passar em um ou outro. Então você pode fazer na sequência que você quiser. Ou CFA não. Uma vez que você não passou no CFA Level 1, você tem que esperar 6 meses, fazer a prova de novo, para depois esperar o resultado e aí sim ver se você pode fazer o CFA Level 2. Então, só para você estar apto a ter o CFA, são 3 anos estudando para a prova. Além disso, como regra, você precisa de 4 anos atuando em alguma instituição financeira, em algum cargo do mercado financeiro. E aí, só de curiosidade, já é uma prova mais cara, até porque é em dólar e o nosso câmbio atual não está ajudando muito, né? Você paga direto no Instituto CFA, que é dos Estados Unidos. E, se eu não me engano, a prova básica são US$ 1.250, tá? Varia um pouco o valor porque você tem períodos de inscrição. Você tem um período mais cedo, que é mais barato, que é por conta de US$ 650, aí passa para 900. A última, que é a mais cara, que é aqueles que deixaram por último mesmo, se eu não me engano, já está em US$ 1.250 a inscrição para a prova. E assim, é difícil, mas é muito gratificante de fato, porque é um certificado de excelência e você precisa dedicar ali no mínimo 300 horas. O livro já vem falando, né, o próprio currículo já vem falando que caso você não dedique no mínimo 300 horas para passar em qualquer level, é praticamente impossível e de fato é. De fato é. Então ele é mais reconhecido pelo seu nível de dedicação e vontade de querer trabalhar com isso e ser de fato, conhecer de fato o mercado nas nuances mínimas do que qualquer coisa. Então, assim, quem quer vislumbrar alto, quem quer de fato ser uma pessoa diferente no mercado financeiro, sem sombra de dúvida, tem que botar o CFA na lista e tem que se dedicar pelo menos uma vez, tentar pelo menos uma vez a prova. Boa. Só uma curiosidade, pessoal, se vocês colocarem no Google qual é a média salarial de quem tem um CFA, passa de R$ 60.000. E assim, a gente sabe que isso pode variar muito, né? Tem CFAs que provavelmente ganham muito mais do que isso. Mas é uma média salarial bem alta, né? Não, sem dúvida, é bem alto, sim.
Mas aí vale lembrar duas coisas. Primeiro, vale lembrar que você só vai conseguir ganhar essa média salarial depois de ter passado nas 3 provas e se dedicar a isso. Mas também vale lembrar um negócio interessante que eu lembrei aqui, Carol. Você pode aplicar por uma bolsa para fazer a prova. Então, se você comprovar que você não tem como pagar, se você não tem renda para pagar a sua prova, eles deixam você fazer a prova de graça para você restituir isso lá na frente, uma vez que você for CFA de fato. Então, assim, desculpa por ser uma prova cara, até entendo, mas primeiro tente a bolsa, porque o número é grande. Eu já vi várias pessoas que conseguem, assim, se você comprovar de fato que você não tem renda familiar para pagar pela sua prova, eles pagam numa boa e incentivam você a fazer. Show. Bom saber, não sabia disso. Bom, se você quiser complementar alguma coisa, senão a gente abre para as perguntas. Cara, eu acho que eu já falei demais, né? Já falei bastante. Tô vendo que tem bastante gente perguntando. Só para aproveitar que eu tô vendo aqui, Carol, depois você pode conduzir as perguntas aqui, mas o Eduardo está perguntando a respeito do CFA Foundations e da diferença do CFA Level 1. Eduardo, o que eu posso te dizer, eu não confesso que eu nunca fiz o CFA Foundations, não tenho conhecimento para te responder isso, mas o CFA, o Instituto CFA, ele tem diversas certificações, tá? Não só o CFA propriamente dito. Mas, de fato, a mais conceituada e a mais conhecida, a mais buscada é o próprio CFA Level 1, 2 e 3, para você se tornar, de fato, o CFA. O Foundation, eu confesso que eu não conheço ninguém que seja, nem a matéria, o currículo que fala. Pessoal, manda a pergunta aí. Aproveita aí que o Vinícius está aí para responder. Tirem todas as dúvidas sobre as certificações, qual seria a ideal para quem está começando, para quem quer trabalhar em banco, em corretor, enfim. O pessoal está perguntando aqui sobre a indicação de produtos financeiros. O CEA ele pode sim indicar produtos financeiros, só que a gente precisa ter muito cuidado com isso. Indicação, uma sugestão. O agente autônomo, o CEA, o CPA 10, o CPA 20, eles não podem de maneira nenhuma tomar a decisão pelo cliente. Passa sempre pelo sim ou não do cliente, a ordem tem que sempre ser registrada, mas indicar produtos financeiros, sim. O que são produtos financeiros? Fundos de investimento em ações, fundos de investimento em renda fixa, produtos de renda fixa, então você tem LCI, LCA, CDB. Esses produtos o CEA pode se indicar. O CEA não pode indicar, fazer uma sugestão de compra e venda de ações, que é um pouquinho diferente. Aí é só, de fato, o CNPI, que é certificado para isso. Ótimo. O Vilma, isso, a Vilma perguntou, essas certificações têm validade? Tem, Carol. Algumas certificações sim, outras não. Tá? Além da validade, é importante lembrar também que a maioria delas tem uma taxa trimestral a se cobrar caso você queira continuar certificado. Tá? Então, por exemplo, o agente autônomo, eu pagava, se eu não me engano, cerca de R$ 650 por trimestre para ser agente autônomo, não é isso? Não sei se mudou hoje, já tem tempo que eu cancelei o meu. E aí, Carol, se me corrija se eu estiver errado, eu acho que a agente autônomo não tem validade. Se eu não me engano, não tem validade. Eu me lembro, não. A É, CEA tem 3 anos, né? tem 3 anos, exato. Tanto a CEA quanto o CGA são 3 anos para quem está atuando no mercado. Perdão, 3 anos para quem não está atuando no mercado e quer continuar como CEA ou CGA. Mas caso você comprove que você esteja atuando no mercado, exercendo a função de gestor, ele são 5 anos. O CFA não tem, então uma vez que você passou, ninguém vai fazer você fazer essa doideira de novo. Tem mais perguntas? Deixa eu ver aqui. O pessoal está perguntando
sobre caso não passar de primeira. Não tem limite de tentativas, tá? O que tem é limite de provas por ano. A grande maioria, pelo menos os certificados mais simples, eles são bem tranquilos em relação à recorrência, né? Acho que todo mês você tem aí, pelo menos 2 vezes por mês, você tem lugares para fazer tanto CPA 10, CPA 20, próprio agente autônomo. A partir do agente autônomo para frente, o CNPI, o CGA, o CFP, eles já são um pouco mais demorados. Se eu não me engano, eles são todos trimestrais. O CGA, pelo menos que foi o último que eu fiz, ele era trimestralmente. E assim, reprovou? Pode fazer de novo, mas precisa esperar a próxima data para fazer. O CFA, que de fato é só uma vez por ano, e aí é um menos recorrente mesmo. Uhum. Ótimo. Arthur, é interessante ter uma certificação básica como a CPA 10 antes de se formar para facilitar ingresso em um estágio. Eu acho que sim, é interessante. Agora, eu sugeriria fortemente já fazer o CPA 20. A diferença de matéria é pouquíssima, as horas estudadas a mais vão ser pouquíssimas, e você já vai sair mais completo. E eu tenho certeza que quem passa no CPA 10 consegue passar no CPA 20. Então, sim, acho que valeria a pena você se dedicar um pouquinho a mais, de repente um mesinho a mais, e já fazer o CPA 20, que aí com certeza para um estágio vai ser muito bem visto, até porque o CPA 20 em banco comercial ele é necessário para gerente. Então, se você, como estágio, você tiver um CPA 20, sem sombra de dúvida. Já abre várias portas, né? CPA 20. A Babueno. Queria começar a trabalhar e meu sonho é trabalhar na bolsa. Alguma trilha a seguir? Olha, o que eu posso contar um pouquinho da minha história, né? Que assim, e aí eu não sei aonde que ele trabalha, não sei onde que ele mora, enfim, mas eu acho que é um pouco do que a gente conversou lá no início da live, Carol. O mercado financeiro ele é muito democrático. Então, se você não está no grande centro, como eu, por exemplo, não estou, se você não vem de uma faculdade conhecida, se você não teve um acesso a um programa de trainee legal, você tem os certificados. Eu, por estar fora do grande centro, por não estar trabalhando numa empresa grande, a minha faculdade é excelente. Pra você ter ideia, hoje o meu professor foi nomeado para o Tesouro Nacional. Bruno Funchal, ele foi um dos meus orientantes. E ele é daqui do estado, sócio aqui da faculdade. Só que para o grande centro ela é desconhecida. Então isso conta um pouco na hora que você quer ingressar no mercado. Por isso que desde pequeno eu já foquei nos certificados. Eu falei, bom, preciso ter alguma coisa que essas pessoas não têm. Primeiro preciso ter os que todo mundo tem, então eu comecei pelos básicos. E aí por que eu fui dando um passo cada vez maior? Justamente para se diferenciar. Então, a partir do momento que você tem um CFP, o CNPI, ou CGA, você já está numa gama, numa prateleira um pouco maior. E aí se você dá um passo ainda maior, você vai para um CFA, já é de fato uma prateleira mais alta. Eu faria isso. Eu acho que o caminho é você estudar muito. Estudar nunca é demais, independente do certificado que você escolha. Estudar muito, focar, entender aonde que você quer ir. Eu tinha uma dificuldade, Carol, e é legal falar, eu tinha uma dificuldade muito grande para entender em que área trabalhar dentro do banco. Né? Então, você fica de fato perdido. Eu ia me inscrever para processo de trainee, tinha lá 1 milhão de vagas, a gente não sabe tudo em inglês, você não sabe nem o que faz cada pessoa daquela e a informação é pouquíssima. Então, assim, pesquisa sobre essas certificações, pesquisa o que cada um faz, pode procurar a mim, pode procurar a Carol, eu tenho total paciência do mundo para responder todo mundo, porque eu sei que para mim foi difícil, então sempre quem pede ajuda, eu tento ajudar o máximo possível, para você de fato focar. Ah, Vinícius, quero trabalhar atendendo a cliente, então, pô, beleza, vou te indicar aqui um CFP.
não, eu quero trabalhar de fato com contabilidade, fazendo análise de ações. Então você precisa de um CNPI fundamentalista e por aí vai. Show. Próximo, para fazer CNPI, CGA, tem que fazer antes uma das 3 básicas, né, que é a CPA 20. E além disso, é válido fazer mais de uma dessas? Não precisa fazer nenhuma dessas. Todas essas que a gente falou, não existe pré-requisito. Então, se você quiser partir e tentar de cara mais difícil que é o CFA, não tem problema, você vai poder fazer. Não existe pré-requisito para nenhuma delas. Fazer mais do que uma, de fato, o que eu falei, faz sentido dependendo do que você quer trabalhar. Então, entre CFP, CNPI, CGA, são 3 trabalhos completamente diferentes. Então, não, se você escolher 2, provavelmente uma delas você não vai utilizar no seu trabalho, porque ou você vai trabalhar com gestão ou você vai trabalhar com análise. Então, escolhe uma e foca que faz mais sentido. Agora, escolhe uma das mais, teoricamente, das mais iniciais, o CEL, o agente autônomo, pegou um pouquinho de confiança, escolhe uma dessas 3 um pouco melhores, um pouco mais complicadas, um pouco mais focadas já de fato no que você vai querer fazer, até porque você já vai ter um conhecimento maior de como utilizar elas e para que elas servem. Próxima, CFA é todo em inglês? 100% em inglês, desde a inscrição até o gabarito final. Tem que estudar então, hein? Deixa eu ver. Fernando. Desculpa. Inclusive o material de estudo, tá, Carol? Eu, particularmente, material de estudo em português, é 100% em inglês. Por mais que tenha empresas brasileiras preparando o material de estudo, é tudo em inglês. Uhum. Fernando, gostaria de saber se só com certificados você já se sentiu realmente preparado para gerir fundos e tomar decisões complexas, ou o que contou foi mais a experiência prática mesmo? Carol, isso é legal, é interessante, passei por isso. Obviamente que não. Apesar de eu defender muito os estudos, parte acadêmica, né, seja através do mestrado, de um curso de pós-graduação ou dos certificados, você precisa de fato sentar na cadeira e entender como que é trabalhar com isso. Eu já trabalhava, então eu pude conciliar tudo que eu vim estudando, pegando como exemplo o CGA, tudo que eu vim estudando para a prova, eu já conseguia eu estudava a madrugada toda, chegava no outro dia de manhã no trabalho, eu conseguia aplicar aquilo que eu vi estudando para a prova, eu conseguia aplicar na gestão, e com isso eu fui aprimorando. Né? Então, além de certificados, sim, precisa de umas horinhas de cadeira para pegar experiência, mas não tem, eu acho que o certificado é o melhor caminho para você se sentir seguro para isso. Né? É porque dificilmente você vai conseguir um cargo de gestor sem ter o CGA. Dificilmente você vai conseguir um cargo de analista sem ter o CNPI. E a partir do momento que você tiver a confiança que você adquiriu passando na prova, você vai botar em prática. Aí você vai errar no começo, normal, obviamente. Você vai se deixar levar por alguns de início, mas vai pegando prática. Boa. Que horas são? Pessoal, coloca a hora aí para mim. 8h50, cara. 8h50. E então vai encerrar aqui. A gente tem. Vamos finalizar já. Então, acho que foram todas as perguntas. Última aqui, ó. Última pergunta, pessoal. Eu invisto minhas finanças pessoais. Além do conhecimento, existe alguma vantagem em ter a certificação? Olha, não, para ser sincero, não. Só para você, eu acho que o conhecimento vai ser muito bom, vai ser muito gratificante para você, até porque você vai poder, vamos dizer assim, você vai poder diferenciar o que de fato está te sendo oferecido, né, através dos profissionais que te atendem, ter um discernimento melhor e ninguém melhor do que a gente mesmo para cuidar do nosso dinheiro. Né? Então, assim, o conhecimento
eu sugiro as pessoas fazerem. Os certificados mais básicos, eles não são muito complexos, é só um pouquinho de dedicação, todo mundo consegue, tenho certeza. Mas em relação a ter vantagem, acho que além do conhecimento, não. Boa. Última, deixa eu ver aqui. Última, certificação financeira e relatório de performance. O quão pesa cada um? É certificação financeira e o quê? E relatório de performance. Acho que ele quis dizer os resultados, né? O quão pesa cada um. É um pouco da outra pergunta sobre os certificados e a Sim. experiência, né? Não, sem dúvida. De novo, o certificado ele é uma porta de entrada, é bom, você ter ali na regra o que é dito, você conhece todas as nuances no detalhe de leis, enfim, de conhecimentos básicos. Agora, no fim da história, a performance conta bastante, né? Não tem como você ter todos os certificados do mundo e não apresentar performance passada. E aí, só lembrando que performance passada não é garantia de performance futura. Então, acho que é isso. Pessoal, obrigado pela participação. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar essa live salva aqui no meu Instagram. Vou tentar subir ela lá para o canal do YouTube. Jovens na Bolsa, se inscrevam lá no canal, tem bastante conteúdo lá, principalmente para a galera que está iniciando. Vinícius, obrigado pela participação. Espero que a gente faça mais lives aí. Show E de bola. Eu que agradeço. E aí, o pessoal que quiser procurar a gente, eu estou à disposição. Meu Instagram vai estar aí. Pode mandar direct lá, que eu tenho bastante material. Não tem problema nenhum em compartilhar, tá? Então, estou à disposição. show. Referente aos cursos que perguntaram, manda lá inbox pro Vinícius, se alguém tiver interesse em cursos de certificações, tá bom? Pessoal, boa noite. Até a próxima. Grande abraço. Boa noite, Vini. Valeu, Carol. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.